A polifarmácia, que seria o uso de mais de 3, algumas outras referências consideram mais de 5 medicamentos em uma só pessoa, uma realidade na terceira idade. Então, os pacientes idosos, eles têm uma tendência, é a parcela da população que mais utiliza medicamentos. Entretanto, a polifarmácia, muitas vezes, ela é necessária, né? A gente tem pacientes que têm algumas doenças que requer tratamento com 2, 3, 4, 5, 6 medicações. Isso é um parâmetro um pouquinho falho, se a gente for olhar simplesmente o número de medicamentos. Entretanto, mais uma vez, eu repito, que o número isoladamente, ele pode sim dizer que o paciente ele tem um maior risco de sofrer com internamento, de sofrer com um risco maior de quedas, com alterações relacionadas ao uso de medicamentos. A gente se preocupa também com o outro lado, da questão da adesão terapêutica. Não necessariamente usar muito remédio significa que a pessoa vai no caminho errado, não. Tem pacientes que deveriam estar tomando 1 ou 2 medicações e eles não fazem uso e eles vivem num risco muito maior de morrer, de internar, de agravar do que aqueles que tomam 10, mas tomam certinho. Então, esse paradigma de usar muito medicamento e usar de maneira correta é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, tanto na adesão, como estar sempre tentando enxugar a prescrição do paciente idoso. Já visto que eles, à medida que vão ficando mais idosos, mais frágeis, eles tendem a ter mais suscetibilidade, eles ficam mais vulneráveis, mais facilmente eles sofrem com reações adversas de medicamentos. E a automedicação, ela entra como assim, uma coisa a mais, né? O paciente já toma muito medicamento, às vezes tomando de maneira irregular, porque não enxerga bem, a pessoa que vai dar o medicamento se atrapalha, porque naquele mês não deu para comprar, porque não aguenta 3, 4 vezes ao dia, e para piorar, ela como vulnerável, ela entra nessa história de tomar por si só medicamentos que ela tem fé, ou que alguém melhorou. Então é um risco muito maior de tomar por si só os medicamentos e ter problemas, porque os medicamentos, eles não sozinhos, eles não é só o problema não é só a questão de fazer mal sozinho, é deles interagirem, deles se misturarem, de um anular o efeito do outro, de um aumentar o efeito do outro, de diminuir. Então, mais um medicamento sem orientação médica é um risco muito grande que os idosos correm quando eles optam por se automedicar. Na hora da consulta, doutor, o senhor tem falado algumas vezes aqui que recomenda que os idosos levem a sacolinha, porque aí o senhor acaba fazendo também uma ajustada, ver o que é que tem que tirar, o que é que tem demais. Às vezes tem gente que está tomando medicação há tanto tempo que já não faz mais nem efeito, é por aí? Isso, é o famoso teste da sacola, né? Na geriatria, paciente idoso, isso é rotina. Uma das primeiras coisas que a gente pede é para ele mostrar o que é que ele está tomando. Porque sempre está sendo revisado cada medicamento, se está tomando certinho, se aquele medicamento ainda é necessário, se a gente pode trocar aquele medicamento por um outro, com menos tomadas, sempre pensando nessa questão de ele aderir ao tratamento, de diminuir risco de efeito adverso de outros medicamentos. Então, o teste da sacola, ele é fundamental. O paciente vem e ele traz tudo aquilo que ele está tomando, seja prescrito por médico, seja não prescrito, seja porque deu uma entrada num pronto-socorro e precisou acrescentar, seja medicamento natural, que ele acha que não é medicamento, tem que trazer tudo. E aí a gente vai olhando um por um, se ainda é necessário, se precisa dar um ajuste, aumentar a dose, porque se tomar o medicamento errado ou não tomar, isso traz prejuízo. Agora, você usar o medicamento, não atingir o objetivo com aquele medicamento, não adianta estar tomando só metade da dose, ou 2 vezes, mesmo que você não está tomando, está só se enganando e tendo só o risco do efeito adverso do medicamento. Então, na geriatria, isso é de praxe. A gente está sempre revisando o número de remédios, se os remédios ainda são úteis, e se a gente puder desprescrever,
a gente puder substituir, ao longo do tempo a gente puder ajustar, a gente vai fazendo. Então, é uma forma da gente checar a adesão e tentar diminuir o número de medicamentos ou identificar algum medicamento que possa precisar de algum ajuste. Isso é uma rotina, o teste da sacola. Você, idoso, toda vida que for para uma consulta, leve sempre sua sacolinha de medicamentos que estejam usando. Não tenha medo de ser repreendido porque está tomando isso ou aquele. E o médico, ele quer saber como é que está sendo e como é que está fazendo em uso. Não quer saber se ele passou e você não tomou, ou se ele não passou e você ficou tomando. Então, levar para dizer exatamente como é que está, para ele mais uma oportunidade de tentar fazer os ajustes. Isso faz muita diferença na vida. Eu sempre digo, olha, faz parte da consulta, não só verificar a pressão, fazer o eletro, examinar, faz parte do checar também os medicamentos que está usando. Doutor, tem uma pergunta aqui do ouvinte, a Mabel, deixa eu ver o nome dela aqui, Mabel Vitória, está perguntando assim: boa tarde, doutor Belísio, meu avô fez um raio-x de tórax e foi diagnosticado com hérnia de hiato, mas ainda não apresentamos ao médico. Gostaria de saber se é preocupante em idoso e se causa refluxo e tosse. Sim, causa refluxo, causa tosse. O que é a hérnia de hiato? Né? É uma parte do estômago que ele entra na cavidade torácica. O que é isso? Uma parte do estômago que entra nos peitos, no tórax, né? Quando a comida desce no esôfago, ela, quando passa do diafragma, que é o músculo da respiração que fica embaixo do pulmão, ali os pilares diafragmáticos fecham o esôfago, que é para a comida exatamente não voltar. Quando há uma frouxidão na estrutura que fecha, que não deixa o estômago voltar para dentro do tórax, a gente chama isso de hérnia, né? Hérnia de hiato, que é no hiato esofágico, que é nessa parte que está. Então, não é uma doença grave, a depender do tamanho da hérnia, mas é uma das principais causas de refluxo. E refluxo causa muita tosse, causa regurgitação, pode alterar o apetite do paciente idoso, às vezes até ele vomita. Então, a hérnia de hiato é essa parte do esôfago, desse tubo que leva a comida da boca até o estômago, que deveria estar na parede, na parte do abdômen, e ele está no tórax, nessa questão, nessa parte que fica assim, nos peitos, na caixa torácica, como a gente diz por aqui. Então, no caso, a orientação é que ela vá realmente mostrar o exame ao médico para ver qual o melhor tratamento, não é isso? Porque está assintomático. Como eu falei, a hérnia de hiato, ela é uma causa de doença do refluxo, e doença do refluxo precisa de tratamento. Pode até não precisar de remédio, mas algumas recomendações de não encher muito de líquido nas refeições, de evitar dormir, aliás, de evitar deitar logo após se alimentar. E, como eu falei, paciente idoso, a tosse pode incomodar. Se for uma senhora, por exemplo, ela tem incontinência urinária, fica tossindo toda hora e perde urina. Se o paciente já tem dificuldade no apetite, ele toda vez que ele se alimenta, ele fica empachado, ele fica tendo indisposição após a alimentação, ele tende a desnutrir. Então, tem que ser, sim, mostrado ao médico, como eu falei. Na maioria das vezes é benigno, só com orientações de mudança de hábito alimentar, a gente consegue controlar. Às vezes, algum ou outro medicamento a gente faz em pacientes sintomáticos, mas que requer, sim, uma intervenção. O médico que solicitou o exame, ele deve ver se essa hérnia de hiato vista no raio-x. Eu acredito que, em virtude dele tossir, foi pedido um raio-x de tórax e foi visto essa hérnia, se é ela que está causando a tosse ou se tem alguma outra doença de pulmão, mas causa, sim, refluxo e tosse. Tem áudio já aí, Alexandre? Vamos ouvir uma pergunta em áudio, doutor Belísio, aqui que o ouvinte mandou para cá. Vamos lá. Boa tarde, doutor Belísio. Ela está aqui de Sarneiro. Doutor Belísio, eu tenho 59 anos. Tenho uma quentura muito grande na minha barriga. Que tem hora que eu tenho que correr para ir tomar banho, para molhar, que não aguento. Já fiz várias ultrassons, nada descobre o que é. Eu queria que o senhor fizesse alguma coisa sobre isso, porque fui vários médicos. Uma quentura forte mesmo na minha barriga. Só na parte da frente, aquela quentura grande. Eu queria que o senhor
acesso alguma coisa sobre isso. Será que acontece? Pintura na barriga, né, Cid? Isso. Olha, é uma queixa inespecífica. O que é isso? É uma queixa que pode ser várias coisas, ela não é específica de uma doença, não. Uma queixa que a gente teria que ver a idade, se o paciente tem alguma lesão na pele da barriga, se tem alguma alteração no trato gastrointestinal, se defeca bem, se tem alguma doença que possa facilitar essa hipersensibilidade, como, por exemplo, diabetes, dá muita queimação nos pés, na mão, pode dar na barriga também. Se tem alguma relação com o sistema nervoso central, sintomas ansiosos, eles podem somatizar na barriga, então ansiedade, a pessoa pode ter sim uma queimação na barriga. Se é uma mulher que está na transição menopausal, será que não é um fogacho? Então, é uma queixa inespecífica, uma queixa um pouco vaga, que não dá para a gente dar uma orientação mais específica, mas passa por essa investigação de se o intestino está funcionando, se está na menopausa, se tem alguma doença psicossomática, um transtorno de ansiedade, uma depressão, se tem alguma doença sistêmica como diabetes que aumenta a sensibilidade à dor, aliás, aumenta esse tipo de dor neuropática. Então, a gente pode fazer ela insistir nessa investigação, porque, como eu falo, qualquer sintoma de dor, isso aí é um tipo de incômodo, é uma coisa que atrapalha muito a qualidade de vida. Você vê que pela própria voz da paciente, a gente vê que ela está muito incomodada com essa queimação na barriga. Então, eu sempre peço aos pacientes para não desistirem da investigação. E muitas vezes, o que pode não ser físico pode estar justificado com alteração, como eu falei, psicossomática da mente. Doutor, quão importante é fazer um check-up, o idoso fazer um check-up de sua saúde, e de quanto em quanto tempo isso pode ser feito? É muito comum as pessoas irem ao médico apenas quando está doente, né? Logicamente que quando a gente adoece, a gente tem que ir ao médico. Mas na terceira idade, a gente tem que se precaver. Por exemplo, esse outubro agora, as pessoas fazem a mamografia prevenindo, tentando detectar o que pode acontecer no futuro precocemente. Sempre a gente orienta o paciente a se prevenir, a fazer atividade física, coisas que dependem dele, a se alimentar bem, mas ele também tem que ter essa parte ativa, de buscar rotineiramente consultas periódicas para fazer o famoso check-up, uma avaliação não só com exames, mas uma avaliação na memória, no equilíbrio, se ele tem algum risco de queda, na própria nutrição, ver a parte de ausculta cardíaca, muitos sintomas, eu falei de sintomas atípicos, nos pacientes idosos, eles muitas doenças, elas não dão sintomas, a gente tem que rastrear ativamente, tem que estar pesquisando sobre depressão, que ela não apresenta choro, melancolia, o idoso simplesmente. Então, esse check-up a gente tem não só de ir rotineiramente, mas as pessoas que já têm alguma doença, elas periodicamente serem reavaliadas. A gente tem muita evidência na literatura de que essas pessoas que são acompanhadas, elas quase não internam, ou quando internam, elas se recuperam. Se elas passam por algum evento, como uma queda ou um infarto, o risco delas se recuperar é muito maior do que aquelas que deixam para lá, só vão quando adoecem, e essas, quando adoecem, às vezes não dá mais tempo da gente tratar. É um ponto que eu sempre oriento meus pacientes, não só na parte que ele deve manter de atividade física, de alimentação, mas também da própria, que tem algumas doenças que a gente tem que pedir exame. Por exemplo, osteoporose, você tem que pedir a densitometria para ver se o osso está oco. O próprio câncer, a gente tem que pedir a mamografia, nos homens ver a próstata, e também tem aqueles pacientes muito idosos que a gente já não faz mais alguns tipos de exame. Então, esse acompanhamento periódico, essa reavaliação, esse acompanhamento geriátrico, eu gosto de sempre enfatizar pelo risco das pessoas que se vierem a adoecer, elas estarem
no seu melhor momento de saúde. Doutor, a gente está vivendo agora o Outubro Rosa, né, que é voltado para a prevenção da questão, conscientização da questão do câncer de mama nas mulheres. Próximo mês vai ser o Novembro Azul, que trata de prevenção, conscientização sobre a questão do câncer de próstata nos homens, portanto. E aí eu queria saber do senhor, nos idosos, como é que se faz prevenção, não só desses dois cânceres que eu acabei de citar, mas de outros até. Tem como prevenir? Tem sim, Sidney. A gente tem como prevenir e tem como detectar antes, né? A gente sabe que a maioria dos cânceres, eles têm, assim, um fundo genético. Se eu tenho uma herança, alguém na família tem, e essas pessoas, elas são acompanhadas mais de perto, pelo risco de também terem, assim, um câncer, né? Minha família toda tem câncer disso, daquilo, você já vai olhar vai ver com um olhar mais diferenciado. Então, a questão da prevenção passa também pela conscientização das pessoas que têm maior risco de procurarem com maior antecedência. Os idosos, eles, pela idade, eles têm maior risco de qualquer câncer. A maioria dos cânceres, eles são na terceira idade. A pessoa, quando vai envelhecendo, ela vai tendo um risco maior de as células que ficam se regenerando, elas se multiplicarem de uma maneira desordenada e isso desenvolver câncer. A idade é um fator para desenvolver câncer. Então, à medida que a gente envelhece, o risco maior de câncer. Como evitar isso? Muitas vezes, além de evitar cigarro, de evitar hábitos que aumentam o risco de câncer, por exemplo, poluição, alimentos industrializados, alguns hábitos que podem aumentar, comportamentais que podem aumentar o risco de câncer, as pessoas buscarem fazer ativamente exames. Isso existe protocolos que a gente segue, né? A gente tem esse paciente com esse perfil, a gente faz essa bateria de exames, a gente vai pesquisar por aqui. Para cada câncer, a gente tem um protocolo específico. Por exemplo, no câncer de mama é a mamografia nas mulheres, o de próstata é o toque retal, mas o PSA. E nos outros cânceres, cada um tem um protocolo. Então, a ideia de prevenção é você ter hábitos que diminuam o risco de você desenvolver câncer. Por exemplo, como eu falei, evitar cigarro. Cigarro é um carcinógeno que dá câncer, não só no pulmão, mas no intestino, em vários outros órgãos, boca, estômago. Evitar alimentos industrializados com muitos produtos químicos, isso tem muita substância que pode gerar câncer, e buscar ativamente fazer exames, o famoso check-up. O check-up inclui também a pesquisa precoce, assim, preventiva de câncer, não é só ver taxa, ver pressão, ver o coração, ele passa também por avaliação de risco de câncer, a depender do perfil do paciente, passa também, como eu falei na outra pergunta, por uma avaliação da memória, do humor, do sono e assim por diante, do número de medicamentos que está usando.